Buenos días, maestra. Buenos días, amigos estudiantes de medicina. Es un placer hablar para vosotros. Yo quería estar hablando personalmente con vosotros porque extraño mucho a todos ustedes. Es una pena el sufrimiento que nosotros estamos viviendo por la pandemia del COVID, pero yo creo mucho que luego nosotros estaremos juntos nuevamente. Bien, mi equipo vamos a hablar sobre semiología de la tireoides. Fue un trabajo muy lindo, muy hermoso. Me encantó mucho estudiar con mis amigos. Y ahora vamos a dividir un poquito do que nosotros logramos aprender. ¿Está bien? Nuestra maestra es una excelente maestra, la doctora Zoraida Molinedo Grande, nuestra maestra de semiología. Los estudiantes que van a hablar hoy son Manuela Andressa Ramos Volpi, Anderson Silva Ben, que soy yo, Dulce Carmen Rodrigues Monteiro, Rosivelte Mendes Cortés y Eleandra Mocelin D'Ambros. Bien, vamos a empezar hablando de las generalidades de la tireoide. Nosotros estudiamos mucho la tireoide en las clases de anatomía, né, con el doctor Abastos. Sabemos un poquito de la tireoides, ¿ya? Entonces, la tireoides es un órgano importante del sistema endócrino, el controle de las hormonas, ¿sí? Está localizado en la parte frontal del cuello, debajo de la laringe, como la foto que ustedes están mirando aquí. Se puede mirar bien donde está ubicado la glándula tireoides, ¿ya? ¿Qué produce la glándula tireoides? Nosotros debemos saber bien lo que produce la glándula tireoides. Yo creo que usted sabe mucho bien. El número 1 sería la tiroxina T4, ¿ya? Es producida por la glándula tireoide. El número 2 sería la triodotiroxina, o también conocido como T3. Entonces, la T3 y T4 es producida por la glándula tireoide. ¿Ya? Vamos a mirar ahora la configuración interna de la glándula tireoide. Bien, como estamos mirando en la foto, ¿ya? La glándula possui dois lóbulos, ¿ya? Parece muito uma mariposa, né? Em Brasil chamamos de borboleta, uma mariposa. Tiene uma parte chamada istmo, es hecha por células foliculares e parafoliculares e inervada por el nervo vago, que é o 10º par craniano, correto? Está de verde, bem hermosa esta mariposa. Bien, vamos a hablar un poquito más de las glándulas paratireoides. ¿Dónde está? Mira la foto que usted va a mirar, la glándula tireoides y glándulas paratireoides de amarillo. Estão mirando las paratireoides y de rojo las glándulas tireoides. Mira bien la foto donde está aí com uma flecha, né? Uma flecha, as glândulas paratireoides e as glândulas tireoides. Ok? Daí também encontramos lá calcitonina, né? Que inibe a liberação del cálcio desde o hueso, muito importante. Correto? La paratormona também é produzida por las glândulas paratireoides. Ok? Baja la concentración del calcio en el sangue, la función de las glándulas paratireoides, ¿ya? Alta concentración de calcio en el sangre. La tireoide, una tiene la salida y una sirve para cerrar, para barrar, ¿ya? Metodología del exame de la glándula tireoide. Entonces nosotros, que somos estudiantes de las clases de semiología, temos escutado muito nossa maestra falar sobre a inspeção, palpação, ausculta e a percussão, que é muito importante no estudo da semiologia.
E acá há uma metodologia do exame das glândulas tireoides, onde nós vamos ter que conhecer onde estão os lóbulos, né, os dois lóbulos da glândula, onde está o istmo da glândula, o tamanho, a consistência, a superfície, se há mobilidade em la glândula, né? Tudo isso temos que examinar. O examinador deve, né, tocar o cuello de seu paciente para saber como está a glândula, buscar a presença de nódulos ou quistes em la glândula. Então, nós vamos fazer a inspeção, a palpação, né? Vamos sentir a glândula e a auscultação, se é necessário também. E que buscamos no estudio? Nós vamos a valorarmos o aumento de tamanho da glândula, a consistência e a forma de la mariposa, como está, se há agrandamento, né? Se há algum edema que se pode encontrar. Já? Principalmente, nós devemos identificar nódulos, né? Ou sensibilidade. Se o paciente vai quedar com dolor, se o paciente vai a gritar. Então, todo isto é importante para o examinador. Já? Então, a abordagem anterior, né? Nós devemos fazer maniobras, que o nome seria a maniobra de Chile, que estas manobras sempre em la abordagem anterior, e la manobra de Laie, já? Nós o examinador deve conhecer essas manobras, já? E no exame físico de la tireoides. A abordagem posterior seria a maniobra de Kervain, também que é muito importante esta manobra, solamente em la abordagem posterior, já? E também há a maniobra de Marañón. Também o examinador tem que conhecer esta maniobra, já? E saber fazer a inspeção de la tireoide. Acá em la foto temos uma tireoide normal. Você pode mirar, né? Foi feita uma dissecção de la tireoide. Então estamos mirando como é o órgão realmente. A glândula tireoide normal ela é em forma de mariposa, já? Ela tem uma superfície lisa, como você pode mirar aí, né? Para as pessoas que les gusta comer a carne, o hígado, né? Hace recordar muito o hígado, né? Ela tem uma consistência intermédia, não é tão dura, não é tão blanda, é uma consistência intermédia, né? Tem dois lóbulos, isso é muito importante você saber que há dois lobos direito e esquerdo definidos. É invisível a la inspeção, ausência de dolor. Então, assim, quando nós estamos mirando o cuello do paciente, se a tireoide é normal, não se pode mirar, ela é invisível à inspeção, já? Ela também não pode ter dolor, já? O dolor quer dizer que a tireoide não está normal. E a tireoide normal, ela tem um color gris rosado, é bonita, é hermosa. Classificação de acordo com o tamanho da glândula da tireoide, em grados. Então, existe uma classificação para mirar o tamanho. Se a tireoide está muito grande, nós vamos a colocar os grados, já? O grado 0, a tireoide nem palpável nem visível. Então, é uma tireoide normal, o grado 0. Se é o grado 1, a tireoide é palpável solo em la deglução. Quando a pessoa está degludindo o jugo, água, comida, então ela é palpável, pero não é visível em la inspeção. Já em el grado 1B, a tireoide é visível com a hiperextensão do cuello, né? Quando você põe sua cabeça para trás, há uma hiperextensão do cuello, e então aí sim é visível a tireoide. Então, hablamos que é o grado 1B. Já no grado 2, a tireoide é visível desde qualquer ângulo.
Então, se você está mirando para uma pessoa, para o cuello de la persona, né, a qualquer ângulo, você vai mirar, identificar a tireoide, já é visível. Então, não é uma tireoide normal, é anormal, né? Já há uma patologia aí. Então, é de grado 2. E a tireoide com grado 3, a pessoa já tem uma enfermidade muito grave, já tem um bócio deformante, né? Então, o tamanho da tireoide vai estar muito elevado. Chicos, vamos a conhecer agora a glândula tireoide normal. O que pode ser? Vamos a mirar bem a foto, porque a imaginação é muito importante. ¿Ya? Então, mira, a glândula tireoide anormal pode ser parenquimatosa, né? Anormal, lembra, esta há uma enfermidade, há um edema, a tireoide está edemaciada, está bem? Então, por exemplo, em el hipertiroidismo, né, a pessoa tem o aumento da glândula, né? Então, ela será parenquimatosa, né? Um bócio simples hipertiroidismo. A glândula também pode ser firme, de bócios de larga evolução. Mira aí a foto, né? Em Brasília chamamos pombo de Adão. Não sei como é o nome que se dá aí em Bolívia. Granulosa, tireoides de Hashimoto. Ela será granulosa, né? Tem o nome de tireoides de Hashimoto. Ou também a tireoide pode ser lenhosa ou pétrea, né? Quando a pessoa tem um carcinoma. Mire bem o cuello del paciente. Se é feio assim, se mira por la inspeção, você já pode dizer que esta pessoa tem um problema em las tireoide, né? Então, nós temos que mirar a superfície, se é lisa, se é nodular, se é quística. Todo isto é importante para o examinador. Já? Mira novamente as fotos, as imagens são muito importantes para nós outros memorizar, né? A tireoide hipertrófica, o bócio, o cuello del paciente, que vai quedar com edema muito grande. ¿Está bem? Então, agora minha amiga Manuela irá falar do exame físico. Foi um prazer falar com vosotros. Me encantou muito. Hasta luego. Exame físico. Iniciar lavando suas manos e presente-se com o paciente. Aclare a identidade do paciente, explique o procedimento e ganancie o conhecimento de ele. Ao falar com esse paciente, realize uma observação inicial. Se parece normalmente hipoactivo ou hiperactivo, se vê sudoroso, como se vê a pele, se está seca, áspera. Mirar o cabelo, se há alopecia, principalmente nas cejas. Observar se os olhos não há uma projeção do globo ocular. Sua voz se escuta normal, se há diminuição do tono. A tireoide disfuncional pode dar estigmas de la enfermidade em muitos lugares. Lo mejor é empezar por las manos. Primeiro, tocar las manos buscando sudoração. Segundo, buscar temblor, colocando una hoja de papel en los dorsos de las manos estendida. Mirar se há temblor postural. Generalmente se acomete em paciente com hipertiroidismo. Com este paciente sentado em la camilla ou em uma silla, é muito importante checar o pulso. Sabemos que a glândula tireoides actúa em la regulação de todo o metabolismo. Pode haver taque ou bradicardia se haver afectação tiroidea. Inspeção. Com o paciente sentado em la camilla, se deve mirar de frente e perfil, buscando anormalidades em la piel del cuello, como cicatrizes ou inflamação. Observá-lo como um todo, pero poner particular atenção à área de la glândula tireoides.
si posible con una iluminación tangencial que pueda ayudar a detectar mejor cambios sutiles en el contorno de la simetría. Normalmente, solo puede verse el istmo glandular, sobre todo ao tragar, com maior frequência em los jóvenes. Primeiro, pida a la persona que mantenga la cabeza y el cuello en una posición normal y relajada. Observe-se si existe alguma desviação de la tráquea, assim como as delimitações del cartílago, tireoides e cricoides. E fijar-se se há algum aumento de volume, de acordo com a figura. Depois, pida que extienda ligeiramente o cuello, inclinando a cabeça hacia atrás, e que trague um sorbo de água. Observe em esse momento o movimento simétrico hacia arriba de la tráquea e los cartílagos laríngeo, se existe algum movimento de volume e se esse também se desplaza. Palpação. Em la palpação de la glândula tireoides, não há que ter em conta, basicamente, además de la forma y el tamaño. Ya descrito su consistencia y la sensibilidad. La glándula normalmente tiene una textura parecida a la de la goma, lo que le confiere una consistencia elástica a la palpación. Não são normales las masas más duras, em forma de nódulos, o que pode distinguir-se de sua textura habitual. Palpação com a abordagem posterior. Pare-se detrás de la persona, que se deve estar sentada com o cuello ligeiramente flexionado para relajar os músculos. Se realiza entonces la palpação del tireoides utilizando la maniobra de Kervain, que consiste em rodear el cuello con las manos, com os pulgares descansados sobre a nuca e os 4 dedos restantes hacia os lóbulos de cada lado. Primeiro, coloque ligeiramente os pulperros de su dedo índice e del medio por debaixo del cartílago cricoide para localizar e palpar el área del istmo. Fijar bem em la figura. Ahora la palpação em la abordagem anterior. Pare-se frente a la persona, cuyo cuello deve estar relajado, pero ligeiramente em extensão, para exponer mejor la glândula subyacente. Ahora, las manos se colocam ao redor del cuello, pero com los pulgares en el plano anterior, que são los que vão palpar. Palpe los lóbulos tireoides, utilizando la manobra de Crilley e la maniobra de Lai. As duas técnicas vão ser descritas. Maniobra de Crilley. De frente ao sujeito, el pulgar de cada mano palpa sucessivamente el lóbulo del lado opuesto, em busca de nódulos. Maniobra de Lai. Coloque el pulperro de um dedo pulgar contra a cara lateral da tráquea superior, empurrando hacia o lado oposto. Com lo que o lóbulo de lado hacia él se empurra, se exterioriza mais hacia adelante e pode ser mais acessível ao pulgar de la outra mano. Esta maniobra se completa con la deglución mientras se palpa. La auscultación. La auscultación se realiza solamente cuando la glándula tiroides está aumentada de tamaño. Se busca detectar ruidos vasculares con la campana del estetoscopio en estados hipermetabólicos. En estos estados, la irrigación sanguínea se incrementa drásticamente y en ocasiones se puede auscultar un soplo de ruido acelerado. Estos soplos de la glándula tiroides se encuentran en el hipertiroidismo. Función de las hormonas tiroideas. Una de las funciones principales de las hormonas tiroideas es regular la transcripción de genes uniéndose a los receptores nucleares. Otra función
es cuando se une al ADN para sintetizar las proteínas, facilita los procesos mentales y estimula la actividad glandular endocrina. Produce la síntesis de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos. Acentúan síntesis de ácidos grasos y la captación de vitaminas y ayuda al desarrollo del sistema nervioso central. Con respecto a la concentración hormonal de las hormonas tiroideas, podemos encontrar un hipotiroidismo, en el cual las hormonas T4 y T4 libre se encontrarían disminuidas y una TSH elevada. Cuando tenemos anticuerpos antitiroideos positivos, la enfermedad que nos va a dar, la patología, es la tiroiditis de Hashimoto. Cuando los anticuerpos antitiroideos son negativos, la patología es una deficiencia de yodo dishomonogénesis. También tenemos el eutiroidismo, donde la T4 y T4 libre se encuentran en concentraciones normales y una TSH normal, que viene a ser el bocio simple. También tenemos el hipertiroidismo, donde la T4 y T4 libre se encuentran elevadas y una TSH disminuida. Los anticuerpos antitiroideos positivos en la enfermedad de Graves-Basedow y anticuerpos antitiroideos negativos en la tiroiditis infecciosa. Como bien sabemos, el hipertiroidismo es una situación clínica en la cual tiene características específicas a causa de la exposición prolongada del organismo a un exceso endógeno o exógeno de hormonas tiroideas. Las causas más frecuentes son las enfermedades de Graves-Basedow, nódulos autónomos, la enfermedad de Plumber y el síndrome de Marie-Lenard. Signos. En la inspección se puede observar en el paciente temblor, exoftalmo, que também é llamado proptose ou de forma vulgar, ojos autóneos. Es la protrusión anormal de uno o ambos ojos, es decir, es la propulsión notable del globo ocular de la cavidad orbitaria que lo contiene. Quimosis, que es un edema en la conjuntiva bulbar, conjuntiva que recubre en globo ocular. Retracción palpebral es la retracción de la lámina anterior de la lámina posterior de los párpados, provocados una reducida movilidad y un cierre insuficiente. El mixedema pretibial es una induración de la piel de las regiones pretibiales que se desarrolla como consecuencia del depósito de mucina a este nível. Esta dermatose constitui uma de las manifestações clínicas de la triada clássica de la enfermidade de Graves, junto com o hipertiroidismo e el exoftalmo. La acropaquia tiroidea é uma manifestação rara de enfermidade de Graves-Basedow, que tem uma percentual de 0,066%. É caracterizado por dedos e papilos de tambor e deformidade digital fusiforme, lá que geralmente se associa a exoftalmo, também chamada hipocratismo digital, dedos hipocráticos, es decir, em agrandamento indoloro e insensível de las falanges terminadas de los dedos, de las manos e de los pés, que normalmente são bilaterais. El bócio é em agrandamento da glândula tiroides e pode ser resultado de estímulo hormonal ou imunológico, ou também secundário à presença de enfermidades inflamatórias, proliferativas, infiltrativas ou metabólicas. Se dá em formas edêmicas em las zonas com déficit de iodo. La regla del pulgar
define que um lóbulo aumentado de tamanho, como el de tamanho de la falange distal del pulgar, hipotrofia, que é desarrollo inferior a lo normal de um órgano ou tecido, e se pode observar diminuição del tono. Em la palpación se pode observar, hay que palpar lá e observar se a piel está caliente e úmida, se há adenopatias, que são enfermidades das glândulas, em especial de los gânglios linfáticos, onde ocorre o aumento de tamanho de los gânglios linfáticos. Observar a presença de nódulos. Em la auscultação, se vai observar o sopro tiroideo, que em los adenomas muito vascularizados del tireoide, geralmente com síndrome hipertiroideo, basta apoiar ligeiramente o estetoscópio sobre dicha glândula para perceber um sopro sistólico, às vezes muito prolongado. Como examinadores, temos que mirar se o paciente apresenta hiperreflexia, que é a exaltação ou aumento de los reflexos osteotendinosos. Se detecta durante a exploração clínica, geralmente utilizado em martírio de reflexo, explorando o reflexo rotuliano, percutindo em el tendão hormônico. Também se diagnostica explorando outros reflexos, entre eles o reflexo aquiliano, reflexo bicipital, reflexo tripsital, reflexo estiloradial e reflexo cubitopronador. Extrasistólia, que consiste em um latido adicional produzido por uma ativação elétrica anômala que se origina em los ventrículos, cavidades cardíacas inferiores, antes de los se produzir um latido cardíaco normal. Fibrilação auricular, que é um ritmo auricular irregular rápido. Os sintomas consistem em palpações e, em ocasiões, debilidade, intolerância a los esforços, disneia e pressíncope. Em diagnóstico, se basa em eletrocardiograma, assim como em la extrasistólia. Em las primeiras imagens que podremos mirar lo que foi dito anteriormente, la oftalmopatia basedoviana é uma enfermidade autoimune que tem seu signo clínico mais evidente em el exoftalmo, que, como dito, é a protrusão anormal, exoftalmo ou proptose, de los ojos. Em realidade, é um conjunto de transtornos oculares que com frequência se associam com hipertiroidismo, enfermidade basal, alteração que pode afetar um ou mais órgãos em geral, incluso de forma assimétrica, e também se observa a perda de la amplificação em cerras. E em la sequência temos la quemose e retração palpebral. Em estas imagens miramos lo que definimos hace pouco em la primeira imagem, la acropaquia tiroidea, que é um engrossamento de las falanges distales de los dedos de las manos e de los pés. Em la segunda imagem, unhas de pulgar, é um signo clínico e em hay onicociliese, ou la separação de la unha del lecho ungueo, que afeta especialmente em anilho e los pequenos dedos. Se produz em paciente com
tirotoxicose. Ao redor de 5% de los pacientes com hipertiroidismo mostrar cambios em las uñas anormales. La tercera imagen hace referencia a hiperpigmentación cutánea, donde ocurre el oscurecimiento de uma área de la piel causando por aumento de la melanina. E em la última imagen se observa el mixedema pretibial. Como mencionado, é uma alteração de los tecidos que se caracteriza por apresentar edema, acumulação de líquido, produzido por inflamação de substâncias mucosas em la pele, e às vezes em los órgãos internos a consequência de mau funcionamento da glândula tiroides, hipotiroidismo. Hipertiroidismo, enfoque diagnóstico. Quando há uma suspeita de hipotiroidismo, os estudos hormonais, se bem em outras latitudes, se considera que precisa os níveis plasmáticos. Com o emprego de método ultrassensível, deve ser em primeiro complementário a indicar para estabelecer o estado de função tiroideia, com vista a incrementar a unidade de los métodos diagnóstico ao alcance. Consideramos que, para definir o estado da função tiroideia, em estes casos, se deve indicar T4, que é a hormônio tiroxina livre, em seu defeito, T4 total, ou PBI, poebra de função tiroideia. Se os resultados são normais, não existe disfunção. Se são elevados, é provável a hiperfunção tiroideia. Recordar que em embaraço, o uso de estrógenos aumenta os níveis de T4 livre e total, e que em uso de ioduros incrementa em PBI. Se estão diminuídos, é provável a hipofunção. Em estes casos, se deve indicar a continuação TSH plasmática, que está elevado, confirmaria a gênese primária tiroideia do hipertiroidismo. Se quando clinicamente se suspeita é possível iniciar o estudo por esta determinação sem avaliar os níveis de T4 livre, em seu defeito T4 total. Se a TSH estiver diminuída, se requer avaliar a função hipotálamo hipofisária para seguinte de la paciente barra tratamento por hipertiroidismo. Só será necessário indicar ou determinar os níveis plasmáticos de T4 livre, em seu defeito T4 total. Em caso de hipotiroidismo primário, se evaluam os níveis plasmáticos TSH se existe hipotiroidismo secundário terciário. Evaluar os níveis T4 livre em seu defeito T4 total, os que deverão estar em limite superior do rango de referência. Fenômeno de Job-Bacedal em hipertiroidismo induzido por iodo, tipicamente presente em paciente com bócio endêmico, devido à deficiência de iodo. Quando se mudam a área geográfica rica em iodo, as pessoas com enfermidade de graves, bócio multinodular tóxico ou vários tipos de adenoma tiroideo também correm em risco de efeito Job-Bacedal. Quando tomam doses adicionais de iodo em fenômeno de Job-Bacedal, também se dá observado como um efeito secundário da administração de medos de contrastes que contém iodo ou amiodarona, um medicamento antiarrítmico.
el efecto Job bacidal não ocorre em pessoas com uma tiroidea normal, que recebem doses adicionais de iodo. A enfermidade de Graves bacidal é uma tiroiditis autoimune de etiologia não muito bem conhecida, que estimula a glândula tiroides e é a causa de tiroxicose. Mais comum, se caracteriza por hiperplasia difusa de glândula tiroides, resultando em bócio e hiperfunção da glândula ou hipertiroidismo. Hipertiroidismo é déficit de hormônio tiroidea em órgãos blancos. A alteração pode estar a qualquer nível, desde a alteração endócrina mais comum, invariável em sua apresentação, requer uma alta suspeita e apresenta diagnóstico e tratamento sencillo com bom pronóstico. Hipotiroidismo se classifica em congênito, 90%, vs adquirido, primário, secundário, central ou periférico. Subclínico, 70% de los primários e clínicos. Quando há uma suspeita clínica, se vai observar se o paciente apresenta fadiga, estreitamento, intolerância ao frio, alopecia, becerras, pele seca e áspera, deterioro intelectual e motor, letargia, câmbio de ciclo menstrual, ganância de peso. Em la inspeção, faces, rosto redondo, relaxado, edema periorbital, voz rouca ou grave. Pele anexo. Em hipotiroidismo, a menudo se apresenta com câmbio em la pele caracterizado por pele seca, escamosa e áspera, que pode poner amarela devido à la acumulação de carótero, el cabelo seco e quebradiço, a perda de cabelo, a fragilidade de las unhas, el adelgazamento del tercio distal de las cejas madarosas e el edema facial são outros alargos comuns. Também se pode encontrar edema mais barro ou generalizado das extremidades, assim como uma curação lenta das heridas e ulcerações. Cabelos secos, grossos, quebradiços, levados à alopecia, al igual de las unhas. Cardiovascular, la bradicardia, apesar de la anemia, la diminuição del gasto cardíaco, la hipofonia de los ruídos cardíaco y bajo voltaje de QRS y los cambios inespecíficos de STI são as manifestações mais caracterizadas de hipotiroidismo no tratado a largo prazo. La cardiomegalia, especialmente devido ao derrame pericárdico, também pode estar presente. Essas manifestações geralmente se revertem com o tratamento. Os pacientes com hipotiroidismo também têm um maior risco de arteriopatia coronária, aterosclerótica, GI, gastrointestinal, estreñimiento, la anorexia, estreñimiento em la distensão de gases são as manifestações mais comuns. Os dos últimos são o resultado de uma menor ingesta de alimento, vaciado gástrico retrasado e trânsito intestinal lento. Às vezes pode ocorrer retenção fecal severa ou ilho paralítico. Megacolo se pode ver mediante exames radiológicos. A cloridria completa ocorre em mais de 50% dos pacientes. A macroglossia é uma manifestação tardia de hipotiroidismo no tratado.
y la ascilitis mixedematosa es rara. En los estudios actuales se ha informado que la enfermedad del hígado graso no alcohólico, esteatosis y esteatopatitis es más común entre los DEOs hipotiroideos que en la población general. SN, sistema nervoso. Entre los trastornos neurológicos, é mais grave em coma mixedematoso, ver mais abaixo. As manifestações mais comuns são dor de cabeça, mareos, zumbidos de los ouvidos, astenia, adinâmia, habla lenta ou arrastada, hipoflexia profunda, câmbios vestibulares, defeitos cognitivos, transtornos visuais, discapacidade auditiva, parestesias e etc. Há casos raros em los que os pacientes se mostram com agitação intensa, loucura mixedematosa, os sintomas psicológicos e psicóticos podem ocorrer em caso no tratado ou muito raramente quando começa o tratamento. Em estudos recentes, se ha encontrado um maior risco de glaucoma em ele, hipotiroidismo, debilidade generalizada. Palpação. Em la palpação se observa se a glândula está diminuída ou grande bócio. Em relação ao diagnóstico de hipotiroidismo, traz la revisão de la evidência concreta que o hipotiroidismo é definido como uma elevação de la cifra de TSH em suero por cima do valor limite definido estadisticamente e com um valor de la fração livre de T4L em suero dentro do rango de referência normal. Deve ser excluída outras causas de elevação de TSH, como, por exemplo, ajustes recentes de las doses de levotiroxina, especialmente em pacientes pouco cumpridores, incremento transitório de TSH durante a recuperação em paciente hospitalizado por enfermidades graves ou em recuperação de uma tiroidite necrotizante, incluindo tiroidites subaguda, positiviral e tiroidites pós-parto, insuficiência adrenal não tratada. Pacientes que recebem injeções de TSH recombinantes humanas e a presença de anticorpos heterofílicos, antiproteína de ATAM, traz várias considerações. O painel definiu o rango de referência normal de la concentração de TSH em soro como 0,45 a 4,5 ml. Usualmente, el bócio é afetado por uma alteração no TSH, hormônio estimulante de tirosina, no hiper ou hipotireoidismo. A deficiência de iodo é a causa mais comum em países subdesenvolvidos. A ingesta de alimentos com substâncias borcígenas, como ticionato, no caso de yuca, repolho, esses alimentos fazem que se alterem as hormonas tireoideias. Há lugares com águas ricas em um hidrocarburo, que igual bloqueiam a síntese de hormona tireoideia. Bócio nodular. El bócio nodular é o resultado de la generación de nuevos folículos y alteraciones estruturales, fibroses. Se decía que un 10% de la población tiene bócio nodular, pero esto es quizá mayor.
Del 7 a 15% de los bócios multinodulares podem ocultar um câncer de tiroides, etiopatogênia, déficit de iodo e hormona estimulante de la tiroides, deficiências enzimáticos, imunológicas, substâncias bocígenas, factor de crescimento epidérmico e el estímulo de imunoglobinas. Bócio multinodular. Pouco útil reduzir tamanho e tratamento com T4. El síndrome de Jodi-Basedow se refere ao hipertireoidismo desencadenado por aumento em el aporte de iodo, dieta ou incluso estudos radiológicos. Como vemos em la figura, temos lá a enfermidade de Plummer. Esta também é conhecida como bócio nodular tóxico. Trata-se de uma forma de hipertireoidismo que leva à produção excessiva de los hormônios tireoidianos, causada pela presença de um adenoma tóxico. Esta é a segunda causa maior de hipertireoidismo em los países desarrollados. Classificação semiológica del bócio segundo a OMS. Grados e caracterização semiológica. Grado 0A, tireoides não palpável ou palpável com dificuldade. 0B, tireoide se palpa com facilidade, pero não se vê al hiperestender em el cuello. Grado 1, tireoides facilmente palpável e visível com el cuello em hiperextensão. Um nódulo único com tireoides normal se inclui em este grado. 2. Tireoides palpável e visível com el cuello em posição normal. 3. Tireoides visível à distância. 4. Bócio gigante. Tireoidites é a inflamação da glândula tireoides. Pode provocar níveis excessivamente altos de hormonas tireoides em el organismo ou bem a falta de la mesma. Tireoidites aguda, etiologia bacteriana. Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae. É mais comum em los pacientes com enfermidade de tireoides prévia ou anomalias congênitas, persistências del cisto tirocloso ou presenças de fístula sinusal piriforme, e em los pacientes imunodeprimidos. É mais frequente em los niños que em los adultos. Sinais sistêmicos e locais de la infecção. Linfadenomegalia cervical. El lado esquerdo é a menudo el mais afetado. Sinais de hipertireoidismo são raros. Captação normal, mas pode estar diminuída se a glândula for difusa. Na cintilografia, a região afetada pode estar mostrando-se mais fria. Signos: dolor, tireoidites aguda, menos frequente em la subaguda ou crônica. Hemorragia, em um quiste, linfoma e outros malignos. Exames que devemos solicitar: ultrassom e biópsia aspirativa. Tratamento: antibiótico terapia e drenagem do abscesso. Tireoidite subaguda de Kerv, causa mais comum de dolor de tiroides e mais frequente em mulheres de 40 a 50 anos, tratando-se de uma enfermidade viral ou granulomatosa. Inclui lá tireoidites pós-parto e por micobactérias, caracterizada por tireoidites de células gigantes, apresentando-se com tireoidites edemaciada e dolor com irradiação para a garganta, ouvidos e mandíbula. Apresenta diagnóstico diferencial com outros tireoidites. Quase sempre, o paciente tem recuperação completa. Tireoidites crônica. Dentro das tireoidites crônicas, podemos citar a tireoidites de Riedel, as parasitárias, traumáticas em pós-palpação, e a tireoidite de Hashimoto, também conhecida como tireoidite linfocítica crônica. É uma infecção causada por uma reação do sistema imunitário contra a glândula tireoides. É uma das causas mais comuns de hipotireoidismo. Também temos a tireoidite medicamentosa, que é pelo uso de amidarona, lítio. Para o diagnóstico, é necessário uma análise clínica e avaliação de signos e sintomas, exames laboratoriais e o exame de ultrassonografia.